Olá, caríssimos alunos do Colégio Santa Rita, em especial nossos alunos das primeiras séries do ensino médio. Professor Cláudio Roberto, professor de História, vamos dar sequência às nossas videoaulas. Essa que é a nossa videoaula de número 14. Nós já estamos trabalhando a fase da chamada Baixa Idade Média, a partir do movimento cruzadista. As cruzadas, guerras convocadas pela Igreja Católica e pelos nobres cristãos senhores feudais da Europa contra os turcos que haviam ocupado a Terra Santa, a Palestina. Sabemos que o movimento cruzadista, que nós explicamos na videoaula anterior, fracassou militarmente no que seja pertinente a expulsar os turcos da Terra Santa. Contudo, as cruzadas trouxeram efeitos econômicos e sociais visíveis para a Europa Ocidental, que iria provocar profundas transformações na Europa Ocidental feudal, nessa chamada Baixa Idade Média, a partir dos séculos XI, XII, XIII e assim por diante. É a fase da Baixa Idade Média. A fase do chamado renascimento comercial e urbano na Europa feudal ocidental, século XI ao século XV. A fase da construção, aos poucos, de uma nova ordem econômica de transição para a Europa ocidental. Com a decadência, com o declínio, com o enfraquecimento do sistema feudal e o renascimento do comércio, que culminaria com o advento do sistema mercantilista. Vamos lembrar como o comércio renasce na Europa Ocidental. Já no século XI, já a partir do século XI, diante da crise que estava instalado nos feudos devido a esse forte crescimento populacional que a Europa vivenciou, principalmente a partir do ano 1000, devido a uma instabilidade que a Europa Ocidental passou a vivenciar, os senhores feudais encontraram problemas nos feudos, nas vilas, devido a esse excedente populacional. Com a expulsão desse excedente, ocorreram migrações de parte desse excedente para os antigos centros urbanos, que foram viver de atividades artesanais e comerciais. Já há um pequeno renascimento comercial e urbano já no século XI, diante desse excedente expulso, que retorna para os antigos centros urbanos e passa a viver também de atividades comerciais mínimas. Após as cruzadas permitiram reatar as relações entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental. O mar Mediterrâneo, que era a via comercial, a via de ligação comercial entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, estava fechado desde o século VII, com a expansão árabe islâmica no mar Mediterrâneo, o que fez a Europa Ocidental consolidar o feudalismo. Contudo, as cruzadas permitiram os europeus do Ocidente entrar em maior contato com o Oriente, sobretudo com Constantinopla. E os produtos orientais, vindos da Ásia, China, Índia, que chegavam apenas à cidade de Constantinopla, a partir das cruzadas, esses produtos começaram a ser transportados até a Europa Ocidental, principalmente pelos comerciantes de Gênova e Veneza, que passaram a intermediar esse comércio. Os produtos chegam, as rotas comerciais e marítimas começam a se intensificar na Europa pós-cruzadas. Portanto, o reatamento das relações comerciais entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental levou os europeus do Ocidente, as populações da Europa Ocidental, ter acesso
a esses novos produtos, a essas especiarias, as porcelanas, joias, os tapetes luxuosos vindos do Oriente, os tecidos de seda, as rotas comerciais mediterrâneas começam a ocorrer de forma intensa, controladas principalmente por cidades italianas, a exemplo de Gênova, Veneza, Pisa, Florença. É o comércio renascendo na Europa Ocidental, até antes somente feudal. As rotas se intensificam. Os produtos oriundos do Oriente, originários do Oriente, como cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, cânfora, são especiarias. Algodão, pau-brasil, porcelanas, sedas, joias, esses produtos intermediados pelos árabes nessa região do Oriente e levada até a cidade de Constantinopla, centro de redistribuição desses produtos. Até antes das cruzadas, os produtos chegavam somente até aqui. Com as cruzadas, o reatamento das relações entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental levou a intensificarem as rotas marítimas e também terrestres na Europa Ocidental. Vai ocorrer em meio a isso o renascimento das cidades. Sabemos que na época do auge do feudalismo, 90% da população da Europa Ocidental vivia em torno de feudos, de vilas feudais, em vilas feudais. E a partir principalmente do século XI, vai começar a renascer as cidades na Europa Ocidental. Cidades que recebiam a denominação de burgos, porque cresciam em meio a uma zona fortificada, a uma imensa muralha. A muralha é para dar segurança, passar segurança ao território. As cidades começam a renascer quando parte do excedente populacional expulso dos feudos na crise de expansão demográfica no século XI retornam aos antigos centros urbanos, reocupando esses antigos centros urbanos que tinham sido abandonados lá na fase da queda, da decadência do Império Romano com as invasões bárbaras. Aos poucos, esses aglomerados começam a surgir também no encontro das rotas comerciais terrestres, dando origem a grandes feiras. No auge do feudalismo, as feiras medievais eram pequenas na vila feudal, comercializando apenas produtos locais. Na Europa pós-cruzadista, quando as mercadorias do Oriente chegam na Europa, as grandes rotas terrestres e o encontro delas levou à formação de grandes feiras, onde passam a comercializar não apenas produtos locais, mas também produtos do Oriente. São as chamadas grandes feiras medievais, e em torno dessas feiras acabam surgindo cidades. Outros aglomerados urbanos também surgiam em torno dos castelos feudais, formada por parte desse excedente populacional. Percebemos então os fatos ou os meios pelos quais fizeram as cidades renascerem na Europa Ocidental. Nesse mapa mostram as rotas terrestres. Percebam que as rotas se intensificaram. Essas rotas marítimas, onde as mercadorias que vinham do Oriente, transportadas em grandes navios ou de Constantinopla, a partir do Mar Negro, Constantinopla, Mar Mediterrâneo volta a ser a principal via comercial. As cidades italianas do litoral da Itália controlam esse comércio. A necessidade de surgir grandes associações de comerciantes, grandes ligas onde esses comerciantes se associam, objetivando encontrar facilidades, meios eficazes de fazerem seu comércio fluir. A união desses comerciantes buscando estratégias que possam
que possam acabar com os entraves, com os obstáculos que dificultavam o comércio. Formar grandes exércitos para dar segurança às rotas, dominar mercados, organizar associações que possam definir preços de produtos, tudo isso são grandes mudanças que passam a acontecer na Europa Ocidental, no mundo pós-cruzadista. A grande liga hanseática nessa região, onde os comerciantes trocam experiências, ajudas no sentido de criar facilitações para que o comércio possa crescer e se expandir. Grandes feiras, as feiras de Champagne, essas feiras importantes, grandes centros comerciais que vão dar origem a tantas cidades. As grandes feiras medievais, onde nessas feiras agora, diferente daquelas pequenas feiras dos feudos, lá no auge do feudalismo, onde se comercializava apenas produtos locais, nessas grandes feiras da Europa Ocidental, no mundo pós-cruzadas, na Europa pós-cruzadista, né? Os produtos que chegam à Europa Ocidental agora são produtos vindo do Oriente, que não chegavam lá até antes das cruzadas. Percebam então que as cruzadas trouxeram esses efeitos econômicos importantes para a Europa, que vai provocar mudanças profundas. Produtos que chegavam à Europa agora, porcelanas, objetos de porcelanas, até antes das porcelanas, a Europa feudal usavam argila para o fabrico de objetos de cerâmica. Agora não, as porcelanas, tecidos de seda, brocados, temperos, as especiarias, temperos que passaram a ser utilizados principalmente como produtos de conservar alimento, espelhos, joias, tapetes luxuosos. Portanto, as cidades renascem, tomam formas de burgos. A palavra burgo significa zona fortificada, porque as cidades cresciam em meio a uma enorme muralha. A muralha é para dar segurança, repassar segurança com uma entrada, com um número de entradas e saídas mínimas, o número mínimo possível, para controlar quem entra e quem sai na cidade, dar segurança à cidade. São os burgos medievais. Só que grande parte desses burgos medievais acabavam surgindo nas proximidades dos castelos, dos feudos, ou seja, em terras feudais, ficando submetidos a esses impostos feudais, dos senhores feudais. Como bem observamos, o burgo e o castelo. Os senhores feudais, então, começam a cobrar, a tributar as populações dos burgos, a cobrar impostos desses burgos medievais, cobrar tributos. Então, o burgo fica submetido também aos domínios do senhor feudal. Até porque esses burgos renasciam em terras feudais, em propriedades do senhor feudal e, portanto, submetido politicamente e economicamente ao senhor feudal. Surge, então, a partir desse momento, o interesse dos habitantes dos burgos, em sua maioria comerciantes. Sabemos que os burgos surgiram a partir, principalmente, de comerciantes, do comércio. Convencionou, então, chamar os habitantes dos burgos de burgueses, em sua maioria comerciantes. Esses habitantes, esses comerciantes, têm então o desejo, o sonho de tornar os burgos que surgiram nas proximidades dos castelos feudais, tornar esses burgos independentes do senhor feudal, autônomos, e vão eles propor ao senhor feudal
a compra dessa autonomia. Os senhores feudais em crise, no momento em que o sistema feudal está em declínio, acabam por aceitar a venda da autonomia do burgo, formalizando assim a autonomia administrativa e judiciária dos burgos a partir de documentos chamados de cartas de franquias. Então, aos poucos, a classe burguesa se reunindo em associações vão se organizar e vão comprar o direito de autonomia dos burgos em relação ao feudo. Essa autonomia acaba sendo formalizada. Quando os senhores feudais, então, concedem essas chamadas cartas de franquias, esses documentos que formaliza a autonomia administrativa e judiciária dos burgos em relação aos feudos. Essas associações seriam importantes demais nesse período para garantir aos habitantes, aos profissionais dos burgos, a união e a busca por soluções para alguns entraves e problemas a serem resolvidos e assim colaborar para a expansão de suas atividades. Surgem então as guildas. Guildas são associações de mercadores, de comerciantes, onde eles trocavam experiências, ajuda mútua, definiam preços de produto, dividiam os mercados para garantir assim o monopólio desse comércio local, organizavam exércitos que pudessem dar segurança às caravanas de comerciantes. Surgem as primeiras associações de mercadores que nós temos conhecimento, as chamadas guildas. As guildas foram referências, trocavam experiências, segredos de suas atividades que pudessem proporcionar o crescimento das mesmas. As guildas foram tão importantes que serviram de inspiração para que outros profissionais dos burgos também organizassem suas próprias associações. Nasceram as chamadas corporações, que são associações de ofícios. Corporações, ofícios são profissões. Surgiram então associações de pedreiros, de oleiros, de carpinteiros, de artesãos. Outros profissionais dos burgos também organizam essas associações, onde também se reuniam sempre com a intenção, com o objetivo de trocar experiências, informações, conhecimento, segredos sobre a profissão, ajuda mútua entre eles. Portanto, surgem as primeiras associações da Europa Ocidental feudal nesse final de Idade Média, nessa chamada Baixa Idade Média, diante das transformações econômicas que aconteceram na Europa pós-cruzadas, com o chamado renascimento do comércio e das cidades. Estamos trabalhando esse final de Idade Média, marcada também por crises, epidemias, fome e guerras. O fim da Idade Média, século XIV, onde ocorrem esses problemas, epidemia, fome e guerras. Epidemias. Lá da Ásia, do Oriente, os navios carregados de mercadorias acabavam também levando em seus porões, os navios, ratos, insetos, ratos infectados por doenças asiáticas. A exemplo da chamada peste negra, entre os anos de 1347 e 1350, aproximadamente, o surgimento dessa grande epidemia que foi avassaladora para a Europa, causando a morte de 1/3 da população europeia, aproximadamente
25 milhões de pessoas morreram na Europa, vitimadas pela chamada peste negra, que na verdade é a peste bubônica, transmitido a partir de ratos e insetos. Insetos que picam o rato e transmite a doença para seres humanos. É a peste negra, a qual conhecemos como a peste bubônica. Ou seja, do Oriente não chegavam na Europa apenas mercadorias nos navios, chegavam também ratos. E esses ratos, esses animais, chegavam na Europa Ocidental e encontravam nos burgos, nas cidades medievais, um ambiente propício à propagação dos mesmos. Os burgos cresciam limitado à muralha, o acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto, levava a criar um ambiente favorável à propagação de ratos, insetos, responsáveis pelas transmissões dessas doenças. Há, portanto, a chamada peste negra. A peste negra nós conhecemos como peste bubônica, que foi avassalador para a Europa. Percebemos aí o mapa da propagação da peste negra. Num ambiente ainda dominada por intensa religiosidade, onde as ciências, na época, sofriam duras limitações e restrições, principalmente que partia da Igreja Católica, com a Inquisição, posteriormente a fundação da Inquisição. O certo, século XIII, com a fundação do Tribunal do Santo Ofício, o certo é que as populações não sabiam as causas dessa doença. Propagava-se a ideia de que a peste negra seria castigo divino. Os religiosos então se aproveitavam dessa conjuntura para, assim, propagar a ideologia de que a peste negra era causada por castigos divinos, o que levava os europeus a não se protegerem diante ou não tomar medidas que pudessem impedir a expansão dessa chamada peste negra, que dizimou aí grande parte da população europeia. Aproximadamente aí 25 milhões de pessoas morreram vitimadas pela chamada peste negra. Nós estamos aqui explicando esse final de Idade Média, essa crise do século XIV, marcada por essa grande epidemia que matou aí 1/3 da população europeia, vitimando aí aproximadamente 25 milhões de habitantes. Essa grande epidemia que a Europa vivenciou lá na primeira metade do século XIV. Portanto, uma outra marca do final da Idade Média foi a fome, que também dizimou tantas populações na Europa Ocidental, a crise do feudalismo, a pouca produtividade agrícola que não conseguia acompanhar o crescimento demográfico, tornando a fome um fato bastante presente nesse final de Idade Média. Também outro grande problema do século XIV, final da Idade Média. O século XIV também vivenciou uma grande guerra. Uma guerra que começou no século XIV e terminou no século XV, a chamada Guerra dos 100 Anos, pelo fato de ter durado mais de um século. Uma guerra que começou envolvendo em lados opostos a Inglaterra e a França e que acabou também influenciando outros territórios, outros reinos e países da Europa. A longa Guerra dos 100 Anos.
Essa longa guerra que começou no ano de 1337, portanto, século XIV, e encerrou no ano de 1453, século XV, envolvendo a França e a Inglaterra, e que acabou por influenciar ou envolver também outros territórios na Europa. Territórios esses, reinos, ducados, condados, que ficaram com a França e outros ficaram com a Inglaterra, dividindo a Europa nessa longa guerra. A guerra teve dois motivos. Uma motivação de ordem política. O rei Eduardo III da Inglaterra, por razões de parentesco, sendo ele neto de Filipe IV da França, diante de uma crise sucessória que a França passou a vivenciar, uma crise sucessória no trono francês, disputas ao trono francês levou o rei Eduardo III da Inglaterra também a entrar nessa briga, nesse desejo, nessa vontade, por razões de parentesco, com a intenção de unir as duas coroas, Inglaterra e França. Essa foi a razão de ordem política. O rei Eduardo III da Inglaterra, neto de Filipe IV, o Belo da França, reivindicou o direito da coroa francesa para ele, por razões de parentesco com os monarcas franceses e aproveitando de uma crise sucessória que a França enfrentava na época. O que os ingleses queriam mesmo era dominar o rico território francês, principalmente esse território de Flandres, uma região rica produtora de lã, numa época em que as principais manufaturas da Inglaterra eram as manufaturas têxteis e a necessidade da matéria-prima, a lã, levou os ingleses a reivindicar, ter desejos de posse desse território de Flandres, um território francês reivindicado pela Inglaterra. São os dois motivos, essas foram as duas razões que levaram essa longa guerra dos 100 anos. Na nossa próxima videoaula, nós vamos estar tratando de forma mais detalhada essa longa guerra dos 100 anos, os resultados dessa guerra e como essa guerra colaborou bastante, contribuiu bastante para fortalecer o poder político dos monarcas franceses com a vitória da França. No início, a Inglaterra conseguiu dominar vastos territórios franceses. No decorrer da guerra. Mas depois, um fato novo que aconteceu na França, que nós vamos estar detalhando na próxima videoaula, mudaria os rumos da guerra e a França acabou por sair vitoriosa, conseguindo expulsar os ingleses de seus territórios, fazendo fortalecer ainda mais o poder político dos monarcas franceses. Nós estamos aí explicando esse final de Idade Média, essa chamada Baixa Idade Média, com a crise do feudalismo, o renascimento do comércio e as cruzadas, os efeitos dessas cruzadas com o renascimento do comércio e das cidades, esse fim de Idade Média com essas crises que gerou fome, guerras, pestes. Estamos, portanto, já no volume 2 do nosso livro-texto e orientar os nossos alunos a estarem fazendo os exercícios do nosso livro-texto, das páginas 68 a 70. Entre as páginas 68 e 70, nós temos atividades, exercícios ligados a essa temática. Forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.